O professor Paulo Freire, eu disse ao professor que já sabia ler e escrever. Aí ele disse, pois então vamos fazer um bilhete para mandar para o namorado. Você sabe que gente besta do outro tempo era gente besta mesmo. Aí sei que mamãe deu uma bocado de bufetada de cordada em mim, porque eu tinha dito que ia fazer um bilhete para mandar para o namorado. Meu Deus do céu. A minha professora, ela era muito boa, ensinava muito bem. Futuro interrompido. Valdice e Maria são irmãs. As duas foram alunas do projeto liderado por Paulo Freire, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. A memória às vezes falha. É difícil lembrar detalhes do que ocorreu há 60 anos, mas o principal, elas lembram. Quando eu estudava notícia foi uma alegria muito grande, porque a gente era do sítio, com 16 anos não sabia voltar nem nada, sabia de nada. Não, ele chegava e dizia, vamos escrever, vamos aprender a ler e escrever, gente. Aí a gente vai e escreva, belota e tijolo. Aí a gente escrevia. Em 1963, Paulo Freire foi convidado pelo governador do Rio Grande do Norte, Aloísio Alves, para liderar uma iniciativa de alfabetização de jovens e adultos. Naquela época, o índice de analfabetismo era muito alto em todos os estados nordestinos. Por causa disso, milhares de trabalhadores não participavam do processo eleitoral, restrito apenas aos alfabetizados. Freire foi convidado para experimentar na pequena cidade de Angicos, no semiárido Potiguar, um novo método que ele havia desenvolvido em Pernambuco, nos chamados Círculos de Cultura do Movimento de Cultura Popular. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. No âmbito do Movimento de Cultura Popular, ele começa a desenvolver um método de alfabetização, que depois eles vão chamar de um sistema de alfabetização, com experiências aqui nos mucambos do Recife, que nós chamamos hoje das favelas, as palafitas, aquelas moradias nas margens do rio, nas áreas alagadas. Ele foge daquelas aulas expositivas e cria um círculo de debate com esses trabalhadores da indústria que estão fazendo experiência da educação popular. E ele percebe que esse círculo ele é muito mais efetivo, tanto no processo do ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos trabalhados pelas disciplinas, mas também como um processo de formação, de conscientização para as questões sociais, questões da cidadania, dos direitos, dos deveres. Paulo Freire vem com a ideia mesmo da conscientização política a partir da alfabetização, a partir desse letramento no campo da alfabetização, vem para proporcionar, vamos dizer assim, consciência, não é, de que um povo liberto desse processo colonizador, que eu diria que sempre foi da mente e do corpo, né? E que, uma vez decolonizado ou descolonizado, a gente pudesse estar construindo perspectivas políticas e de efetivo exercício educacional. Nos anos 60, com o Movimento de Cultura Popular, ele pega essa ferramenta, essa metodologia do Círculo de Cultura e pensa, se ela promovia um determinado conhecimento escolar e conscientização, a gente pode usar o Círculo de Cultura para alfabetizar, mas também para conscientizar. Esta é uma sala de aula da Escola Estadual José Rufino, onde funcionam hoje turmas do Ensino Fundamental 1. Mas em 1963, foi bem aqui nesse espaço que Paulo Freire formou a primeira turma de alfabetização de jovens e adultos daquele projeto de 40 horas. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente.
Seria a primeira experiência em grande escala do processo germinado ainda na periferia do Recife. A ideia era garantir às pessoas historicamente excluídas a possibilidade de estudar pela primeira vez. Os círculos de cultura aconteciam em diversos lugares, né? Havia um círculo de cultura na delegacia, havia um outro no José Rufino e havia um outro, não é, no Alto da Esperança. É possível que existissem outros. Essas discussões elas eram norteadas pelo dia, não é? Então, eles ouviam o que tinha acontecido durante o dia, porque as aulas aconteciam à noite, e aí à noite os monitores questionavam o que é que tinha acontecido no dia, quais eram as relações que tinham sido desenvolvidas, e aí eles se valiam disso para direcionar as práticas da aula. Aqui em Angicos foi uma experiência que deu certo, por isso que ela acabou aí sendo projetada para uma expansão em todo o Brasil, que depois foi quebrada pela implantação da ditadura militar no Brasil, né? Poucos meses depois da experiência em Angicos, veio o golpe militar de 1964. Paulo Freire se transformou em um dos principais inimigos do regime. Respondeu a inquéritos, chegou a ser preso e depois exilado no Chile. O clima de conspiração espalhou o medo entre os alunos na cidade potiguar. Circulava a versão de que as aulas eram um experimento do comunismo no Nordeste. Ele tinha todo o direito aqui dentro de Angicos, ele fazia tudo que ele quisesse fazer, ele fazia. Mas aí você sabe que quando se mete outra coisa do mal no meio do bem, aí a pessoa fica assombrada. Porque não sei para que inventaram essa história dessa ditadura, não era ditadura? Não sei para que inventaram isso. Aí disse que vinham as pessoas da autoridade para mandar queimar os cadernos. E até mesmo prender, né, ele. Aí foi uma revolução muito grande na cidade. O sucesso das 40 horas fez com que Jango, o presidente deposto, tentasse replicar a fórmula em escala nacional. O presidente visitou Angicos para conferir de perto o sucesso do projeto. O governo pretendia iniciar em maio de 64, inspirado no pensamento de Freire, o Plano Nacional de Alfabetização. A expectativa do governo federal era de alfabetizar mais de 1 milhão de pessoas naquele ano, por meio de mais de 60 mil círculos de cultura. Tudo foi cancelado pelos militares, ainda em abril de 1964. Nós fomos impactados com essa quebra, né, nessa educação libertadora, onde liberta e emancipa as pessoas. E o que foi implementado pelos militares foi um tipo de educação tecnicista, uma educação que Paulo Freire chama de educação bancária. Os militares vão criar um Mobral, né, um movimento brasileiro de alfabetização, etc., que, vamos dizer, teria uma lógica de atuação sobre um segmento que não tinha acesso à educação formal, para tentar contribuir no sentido de alfabetização desse segmento. Só que era algo que não colocava o indivíduo como sujeito histórico, né, como sujeito social. O que eles pensam de Paulo Freire é que Paulo Freire era uma pessoa subversiva. A sua subversão era tanto para o Brasil, que prejudicava a educação no Brasil, como também prejudicava era a subversão a Deus na época, né? Que ele não seguia as normas, padrões dentro das questões exigidas, dentro dos padrões militares da época. Se não tivesse acontecido o golpe militar e que ele veio, né? O golpe aconteceu, foi um golpe civil-militar, o Nordeste seria outro. O Nordeste seria outro.